Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano, professor de Química do GCN. Nesse ano nós vamos liberar para vocês algumas aulas onde a gente vai trabalhar algumas temas, algumas temáticas e nós vamos trabalhar também algumas questões relacionadas à prova, como essa prova ela é estruturada, como vocês têm que se preparar para poder, fazer uma boa prova para vocês poderem alcançar os objetivos de vocês. E nessa primeira aula de Química, nós vamos trabalhar a forma de como os conteúdos são trabalhados em sala de aula e como os conteúdos são cobrados no Enem, certo? E temos uma diferença de como o Enem cobra da gente e como costuma ser trabalhado isso em sala de aula. Lembre que o Enem ele pede para que vocês tentem associar, tentem avaliar, caracterizar, é uma característica, né, do Enem, o domínio de habilidades, né, para que vocês possam, então, dominar uma determinada competência. Então, a forma, muitas vezes, como vocês receberam a informação, como vocês estudaram ao longo do seu ensino médio, tá? Aquela forma mais tradicional, muitas vezes, tá? Não nos colabora para que a gente tenha um bom desempenho no Enem. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa proposta, a gente vai relacionar um pouco como o conteúdo é trabalhado em aula e como ele é cobrado em prova. Então nessa aula a gente vai pegar um conteúdo de química e nós vamos ver esse mesmo conteúdo em três habilidades diferentes, que é uma das formas que o Enem tende a avaliar vocês. Ele pega um determinado conteúdo e ele consegue avaliar em três habilidades diferentes, certo? No Enem, pessoal, né, nós temos a possibilidade de pegar um conteúdo e desenvolver em três habilidades diferentes, né? Então nós podemos ter três questões sobre o mesmo conteúdo, mas cada uma delas avaliando uma habilidade diferente. E logo na sequência a gente vai ver como isso ocorre, certo? A prova do Enem, ela avalia o domínio de habilidades descritas na matriz de competências e habilidades. Pessoal, lá no edital da prova, vocês têm essa matriz de competências e habilidades. E diferente dos vestibulares, que vocês recebem uma lista de conteúdos, no Enem, vocês têm essa matriz de competências e habilidades. E é a partir dessa matriz de competências e habilidades que nós temos os conteúdos que vão ser abordados em prova. Lembrando que esses conteúdos, né, eles podem abordar isso em diferentes formas, eles podem pedir o mesmo conteúdo de formas diferentes, usando as habilidades como critério de avaliação. E para o Enem, pessoal, só decorar o conteúdo não garante que tu vai ir bem na prova, certo? Por que que isso acontece, né? Em vestibulares tradicionais, a gente tem muito essa questão da decoreba. Tu decora um conteúdo, tu vai aplicar uma fórmula e tu vai desenvolver a questão. No Enem, tu precisa muitas vezes fazer uma avaliação, tu tem que caracterizar um sistema, você tem que avaliar uma proposta, você tem que propor uma intervenção. Então, no Enem, a gente tem só decorar o conteúdo não vai garantir nada para vocês. Não que vocês não tenham que saber o conteúdo. Sim, tem que saber o conteúdo, mas tem que ter ciência de que esse conteúdo só decorar não garante nada para vocês. Certo? Bom, pessoal, então, pensando nessa proposta, né, eu peguei aqui o tema separação de misturas. E é um conteúdo que a gente vê com uma grande frequência nas provas, tá? Vocês vão pegar em provas antigas aí para estudar, vocês vão ver que todos os anos tem uma questão de separação de misturas. E essa questão de separação de misturas, ela tá proposta dentro dessa prova em situações diferentes, de acordo com as habilidades. Geralmente na escola, como é que a gente aprende separação de misturas? Geralmente vocês recebem, né, por exemplo, a informação lá que decantação, por exemplo. O que é a decantação? A separação é realizada deixando a mistura em repouso, né? Então a gente viu lá que quando eu quero separar, por exemplo, o sólido de um líquido, eu posso deixar essa mistura em repouso, que eu vou ter a separação das fases. Ou, por exemplo, a decantação também pode ocorrer quando eu tenho líquidos immiscíveis. Então tu tem lá que dois líquidos como água e óleo, por exemplo, que são líquidos immiscíveis. Se eu deixar eles em repouso,
eu consigo promover a separação deles, certo? Mas aí vocês têm lá, deixa em repouso, separou, beleza. Isso é a decantação. Depois nós temos a destilação. Destilação fracionada é um método de fracionamento de misturas homogêneas, né? Então, por exemplo, a destilação a gente usa quando a gente quer separar uma mistura homogênea, onde nós temos líquidos que tenham pontos de ebulição, né, não muito distantes um do outro, e aí eu tenho lá toda uma aparelhagem adequada para fazer esse processo de destilação, onde a gente vai usar o ponto de ebulição como critério para promover essa separação, certo? Então, separação de misturas a gente pode trabalhar com a decantação, a gente pode trabalhar com a destilação, são alguns tipos de técnicas de separação de misturas. E se vocês lembram, vocês viram isso no ensino médio, são várias técnicas, né? Nós temos lá técnicas para separar misturas heterogêneas, como a catação, a ventilação, a levigação, a filtração, para separar misturas homogêneas, como por exemplo a destilação fracionada, a destilação simples, a evaporação, a fusão fracionada. Então são um conjunto de várias técnicas que a gente aplica para separar esses componentes, certo? Como por exemplo na flotação, que também é usada para separar misturas heterogêneas entre sólidos, né? Então no caso da flotação, os sólidos com diferentes densidades são separados pela adição de um líquido, né? Então, eu tenho dois sólidos, eu vou lá, adiciono água, né? Por exemplo, pode ser água, né? Pode ser qualquer solvente, desde que esse solvente não dissolva nenhum dos componentes da nossa mistura, e eu consigo observar a flotação, né? Então, de novo, a densidade, uma propriedade física que é usada aqui como critério para a gente promover a separação das fases, certo? Então, geralmente vocês aprendem isso na escola, costumam, né, ser ofertado isso nas escolas para vocês. E aí vai lá na prova de vocês, né, uma mistura de água com barro. Como é que eu separo mistura de água barrenta? Aí tu vai lá, decantação. Como é que eu separo, por exemplo, uma mistura de álcool e água? Destilação fracionada. Como é que eu separo uma mistura, por exemplo, de areia e serragem? Posso fazer uma flotação. Geralmente, né, no ensino médio, muitas vezes esse conteúdo é trabalhado desta forma. Se propõe uma mistura para vocês e vocês vão lá e marcam qual é a técnica que vai separar os componentes dessa mistura. Só que no Enem isso é diferente, né? No Enem ele vai cobrar isso de forma diferente de vocês, certo? Então vamos dar uma olhadinha como que o Enem avalia. Lembrem que no Enem, pessoal, a questão ela está desenvolvida, né, no texto base. Né? Esse texto base traz todas as informações que vocês precisam para desenvolver a questão. E você tem o comando, que é uma frase que vai indicar para vocês aquilo que a questão está pretendendo, né? Qual é o objetivo dessa questão, certo? Então, essa questão que eu trago aqui para vocês, por exemplo, que aborda a separação de misturas, ela é uma questão da habilidade 8. E o que diz a habilidade 8? Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos, matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos nele envolvidos, certo? Vamos ver se nessa questão ela traz isso, né? O que diz a questão? Uma sugestão para vocês é que sempre que vocês se depararem com uma questão do Enem, comecem pelo comando. Por que começar pelo comando? Porque uma vez que tu lê o comando, tu já mais ou menos tem uma ideia do que tu precisa encontrar no texto da questão. Então, o comando dessa questão diz o seguinte: qual é a etapa de retirada de grande parte dos sólidos? Então, vamos dar uma olhadinha no texto dessa questão. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que deixa um aspecto turvo. Para obter água límpida e potável, ela passa por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação. Certo? Então, uma questão do Enem, onde a gente tem aqui um texto base trazendo algumas informações, nesse caso sobre o tratamento de água, e uma pergunta, né, que é qual é a etapa de retirada dos sólidos. Então, pessoal, essa é uma questão típica da habilidade 8,
onde a gente vai ter que identificar etapas em processo. Nesse caso aqui, é um processo de, não seria reciclagem sim, mas um processo de obtenção, por exemplo, de água pura, né? A gente quer obter água potável. Essa questão, pessoal, é uma questão um tanto recente, a da aplicação de 2022, certo? Então, uma coisa, então, quando vocês se deparam com a questão, tentem identificar algumas características. Por exemplo, lá no comando, o que a questão queria saber? Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Aí a gente foi lá para o texto e a gente leu o texto, né? E o texto dizia o seguinte, né? Que a água bruta coletada de mananciais apresenta, ó, alto índice de sólidos suspensos, o que deixa a água com aspecto turvo. Então, uma água coletada de um manancial, um rio, um lago, por exemplo, essa água geralmente ela é turva e essa turbidez é devido à quantidade de sólidos que estão ali suspensos, dispersos, né, nessa água, né? Para obter a água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Então, nesse processo, as principais etapas são a coagulação, a decantação, a filtração, a desinfecção e a fluoretação, certo? Pessoal, o Enem, ele costuma cobrar bastante o processo de purificação da água, tá? O tratamento de água é um conteúdo que, paralelo aos conteúdos tradicionais, ele é bastante abordado. É importante que vocês conheçam essas etapas do tratamento de água, certo? Então aqui, por exemplo, o que ele está pedindo? A etapa de retirada de grande parte dos sólidos. Observem, pessoal, que nós temos aqui algumas etapas que não tem nada a ver com retirada de sólidos, como, por exemplo, fluoretação. Fluoretação é lá no final do processo, é a adição do flúor, que ajuda a combater cáries. Desinfecção é a adição do cloro, onde a gente vai adicionar cloro à água para fazer a desinfecção, ou seja, eliminar micro-organismos patogênicos, algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus que possa ainda estar disperso na água. Coagulação está lá no início do processo. Quando a gente visita uma estação de tratamento da água, a gente observa que a água ela chega nessa estação e ela recebe a adição de alguns compostos químicos, e esses compostos químicos vão fazer o processo de coagulação, ou seja, eles vão reagir com essas partículas que estão suspensas na água, certo? E vão formar flocos, né? Esses flocos que são bastante densos, e esses flocos eles vão o quê? Vão para o fundo de um tanque. Olha só, a coagulação é o processo de aglomerar sujeira. Se vocês já viram limpar uma piscina, por exemplo, a gente coloca um produto na piscina e esse produto ele vai lá e aglomera as partículas que estão dispersas e depois isso vai tudo para o fundo da piscina. Depois a gente vai lá e aspira essa piscina, certo? Então, letra E, letra D e letra A não fazem, não tem retirada de sólidos, certo? Aí nos sobra aqui a letra B e a letra C. Pessoal, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra D, a letra B, desculpem, que é a decantação. Por que a decantação? Logo após o processo de coagulação, né, os sólidos que estavam dispersos na água, estavam suspensos, se aglomeram em partículas, elas ficam mais densas que a água e elas vão para o fundo do tanque. Tanto que na estação de tratamento, esse tanque é chamado de tanque de decantação, certo? A filtração também serve para remover sólidos, mas olha o que diz a pergunta, olha o que diz o comando: etapa de retirada de grande parte dos sólidos. Então, a maior parte dos sólidos é removida na decantação e aquilo que não foi extraído na decantação, aí sim passa para a filtração. Tá? A filtração é um processo, então, complementar. Certo? Então, ó, nós temos uma questão sobre separação de misturas referente à habilidade 8. Vamos dar uma olhadinha aqui em outra questão também que fala sobre separação de misturas, certo? Ó, essa é uma questão, tá, que diz o seguinte: o quadro apresenta a composição do petróleo. Então vocês têm ali um quadro, uma tabela, onde vocês têm ali as frações do petróleo, gás, gasolina, querosene, faixa de tamanho das moléculas, faixa de ponto de ebulição e os respectivos usos. E aí o comando dessa questão traz
para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir gasolina, o método a ser utilizado é. E aí então ele nos propõe ali 5 métodos, certo? Essa questão, pessoal, é uma questão referente à habilidade 18. Relacionar as propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas, procedimentos tecnológicos às finalidades que se destinam, certo? Então estamos falando aqui da extração dos componentes do petróleo, certo? Nosso objetivo aqui é produzir combustíveis e a gente vai ter como matéria-prima aqui o petróleo, ok? Essa questão, pessoal, ela é da aplicação de 2015. Então, lembrando lá, vamos ver o comando da questão. O comando diz para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir gasolina, o método a ser utilizado. Pessoal, a gasolina está ali dentro de uma fração que tem entre 5 e 12 átomos de carbono e tem uma faixa de ebulição, né, entre 30 e 200 graus. Tá? E é utilizado aí nos combustíveis, né, nos motores a combustão interna, certo? Pessoal, para separar os componentes do petróleo, qual é a técnica que a gente utiliza? Lembre que o petróleo é um líquido escuro, com uma viscosidade um tanto elevada, rico em hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente de átomos de carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Dentro do petróleo, todas essas frações estão lá dentro. Eu tenho gás, eu tenho gasolina, eu tenho querosene, eu tenho os lubrificantes, eu tenho a parafina, eu tenho o asfalto. Não foi colocado nessa tabela, temos a nafta petroquímica, nós temos a naftalina, certo? Nós temos o óleo diesel, tá? Nós temos o óleo combustível, né? Então, nós temos aqui dentro do petróleo, dentro daquele líquido chamado petróleo, todos esses produtos. O que eu preciso? Separar cada um deles. E como que eu vou separar isso? Um dos critérios que a gente vai utilizar aqui é a temperatura de ebulição. E aí, então, eu tenho aqui, pessoal, como técnicas propostas, né, pela questão, filtração, destilação, decantação, precipitação e centrifugação. Pessoal, se a gente for avaliar cada uma dessas técnicas, o que nós temos lá? Centrifugação. Centrifugação é uma técnica para separar sólido de líquido, certo? Uma mistura heterogênea de sólido de líquido. O petróleo é uma mistura homogênea, certo? Letra D, precipitação. Precipitação geralmente acontece quando eu tenho uma reação química, quando eu misturo duas substâncias e ocorre a formação de um produto insolúvel, que vai gerar então um precipitado. Então a letra D aqui não é uma separação, não é uma técnica de separação, envolve uma reação química. A letra C, a gente viu na questão anterior que a letra C ela é uma técnica de separação onde eu separo sólido de líquido por meio da densidade, ou seja, deixa em repouso, eu vou separar os componentes. Então, decantação é para mistura heterogênea, certo? E aí então nós temos lá a letra B, destilação, letra A, filtração. O que é a filtração? A filtração também é para separar sólido de líquido. Por exemplo, água e areia, por exemplo, a gente pode proceder essa separação usando uma filtração, certo? Então, o que nos restou aqui? Nos restou a letra B, que corresponde à destilação. Lembre que a destilação ela é uma técnica usada para separar misturas homogêneas. Destilação simples, mistura homogênea de sólido dissolvido em líquido, tipo sal dissolvido em água. Destilação simples. Destilação fracionada, quando eu quero separar líquidos miscíveis, líquidos que se misturam, que é o caso do petróleo. Lembre que no petróleo, o gás, a gasolina, a querosene, o lubrificante, está tudo misturado. Eu preciso separar esses componentes, certo? Então, a segunda questão, onde eu tenho uma habilidade diferente envolvendo o mesmo conteúdo, que é a separação de misturas. E aqui nós temos então mais uma questão que também aborda o tratamento de água. Vejam a relevância do tratamento de água para o Enem.
Eu coloquei aqui duas questões, né, nessa aula de tratamento de água, mas nós temos muitas outras questões sobre tratamento de água. Então, é importante conhecer o tratamento de água? Sim, é importante conhecer tratamento de água. É de extrema relevância, certo? Pessoal, então aqui a questão traz uma figura, né? Lembrando que as questões no Enem, todas as informações têm que estar no texto. Então, se tiver algum gráfico, alguma tabela, dados, isso tem que estar contido no texto da questão, certo? Vamos ler o comando dessa questão. Caso fosse aceita a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? Então, nós temos uma proposta que nós temos que avaliar aqui, certo? O que diz a questão? A figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Nela podem ser observadas as etapas que vão desde a captação em represas até a distribuição à população. No intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio, e o resultado foi comparado com o da água tratada em todas as etapas. Essa questão, pessoal, ela é uma questão da habilidade 19. O que diz essa habilidade 19? Avaliar métodos ou processos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar, solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Então aqui nós temos que avaliar um método que foi proposto e ver se isso vai solucionar um problema ou não, certo? Então vamos dar uma olhadinha melhor então nessa questão, que é uma questão de 2015, tá? Da aplicação de 2015 referente à habilidade 19. Então, lá no texto, tá, pessoal, e no comando, tem algumas coisas que a gente, então, procura pegar essa informação para tentar buscar no texto. Vamos ler o comando de novo. Ó. Caso fosse aceita a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água? Certo? Então, lá no texto, ele fala, né, então, da figura, e aí diz o seguinte: nela podem ser observadas as etapas que vão desde a captação em represas até a distribuição. E olha essa informação, ó, no intuito de minimizar o custo com o tratamento. Eu quero gastar menos com o tratamento da água. Foi proposta a eliminação da adição de hipoclorito. Ou seja, eles querem tirar a cloração da água, tirar o cloro da água. Isso é o que está sendo proposto aqui. E aí, quando se compara a água que foi retirado o cloro com a água que foi adicionado o cloro, qual é a diferença? Certo? Qual é a principal mudança? Então, na letra A, o que nós temos lá? Presença de gosto. Letra B, presença de cheiro. Letra C, elevação da turbidez. Letra D, redução significativa do pH. E letra E, elevação do teor de bactérias. Pessoal, a etapa de adição do hipoclorito é uma etapa de desinfecção. Uma vez que eu elimino essa etapa de desinfecção, eu posso alterar significativamente esse processo, principalmente em relação à elevação do teor de bactérias, porque é o cloro que vai eliminar bactérias, possíveis micro-organismos que estejam dispersos na água. Pessoal, se eu não botar cloro, pode alterar o gosto? Até pode. Pode alterar o odor? Até pode, tá? Elevação de turbidez, pelo contrário, vai diminuir a turbidez, porque pode ser que você já tenha observado que às vezes a gente serve um copo d'água direto da torneira e ele está esbranquiçada essa água. Isso é quando tem excesso de cloro, tá? Mas isso, excesso de cloro, não é ruim, né? Claro, a gente não toma essa água quando está com excesso de cloro, né? A gente deixa ela em repouso, o cloro volatiliza, né? Redução do pH não é tão significativo, mas sim, se eu remover o cloro, eu vou ter uma elevação do teor de bactérias. E isso pode causar diarreia, pode causar uma série de mal-estar na população. Certo? Então a gente conseguiu na aula de hoje dar uma olhadinha em tem um conteúdo com 3 habilidades diferentes e como o Enem faz essa abordagem. Certo? Então, bons estudos.
e aguardo vocês para uma próxima aula, certo?